Como tá a correria aí? Então, já comecei a perder mais cabelo, meu. Estavam comentando algumas ferramentas aqui de desenho de banco de dados, meu. Como que era o nome, meu? Passaram aqui duas ferramentas. Apps Design, eu acho. E o Diagrams? Ou não? Diagram, o cara só comentou, o Thiago só comentou. Mas isso daqui é o principal, meu. É pegar a base de dados, entender a base de dados, falar, ó, eu quero que conecte isso, com isso, com isso, eu preciso ter isso. Isso é importante também, meu. Vou te mostrar então aqui. Qual que você tem usado? Eu uso Diagrams. Quem me explicou Diagrams foi uma aluna minha ainda, cara. Ela que me mostrou. Depois eu entrei nele, ele é super. Ah, deixa eu ver se eu tenho um pedaço aqui dele pra você. Aqui na sua aula. Ele é bem user-friendly, assim, tipo, não precisa de muita... Uhum. Ah, ela só me mostrou, eu peguei e entrei, mexi nele, é super fácil. Eu vou te mostrar um pedaço dele aqui, depois eu vou abrir ele pra você ver direitinho, tá vendo? Legal. Eu Esse tava aqui, usando esse um aqui é aqui. da outra turma, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Você tá vendo a minha tela? Ah, legal, mano. Você tá vendo a minha Tô tela aí, vendo. né? Tá. Tô Isso, sim. isso aqui você constrói nele. Aí aqui, Ah, ele é online, não? é, ele se integra com as coisas do Google, quer ver? Hum, Deixa eu ver se ele tá aqui, eu aliás. tava usando o Spoon, que é da Pentaho, meu, mas o Spoon ele já faz efetivamente as integrações, né? O Spoon é uma ferramenta aí de, como chama? De ETL. Eu tinha instalado um outro aqui, que eu até mexi um pouquinho, mas O que é isso foi aqui? bem pouco, meu. Foi para um exercício num bootcamp que eu tava participando, Ó, diagrams.net. diagrams.net. É. Eu acho que era do próprio MySQL, meu. MySQL Workbench, acho que era esse. Ele salva direto no Google, tá vendo? Você com a conta Google que você quer. Você escolhe o tipo de diagrama, tá vendo? Ó? Ele tem um monte de Hum, coisinha. nossa, Aí, perfeito. aí aqui para banco de dados, para software aqui, ó, já tem alguns exemplos. Você pode pegar um diagrama em branco. Legal, ele já tem aquela questão dos losangos para decisão, já tem tudo. Aqui, ó. Ah, perfeito, meu. Tá vendo? Por exemplo, aqui você puxa uma base de dados, né? Você vai inserindo os nomes das bases, das coisinhas aqui, conforme você quer. Tá vendo? Aí, Perfeito, diagram.net. diagram.net. Dá pra pegar, se eu pegar um outro, quer ver, ó? Vamos pegar um mil aqui. Eu tava ficando um pouco confuso mesmo, porque dependendo da área que eu converso, tipo, eles estavam me falando coisas diferentes. Então, com a área de CS, né, que é de Customer Services, eles tinham me falado que eu tinha que ser técnico, que tinha que focar muito em MDX e tal. Por quê? Porque eles queriam terceirizar a atividade deles para mim, entendeu? Mas conversando com o gestor da área, o Vitor, ele comentou, falou, não, Luiz, relaxa, tipo, a gente tem um pessoal tech aqui, o que a área de CS está querendo fazer é te usar, e está no começo, tá, os caras tocam terror mesmo. Mas não se preocupa com isso não, tipo, é bom você entender, obviamente, as lógicas, entender a estrutura, tal, principalmente de MDX e SQL. MVEL parece que um pouquinho só, mas o foco é a parte de negócios mesmo. Entendi. Ah, é isso, cara. Você vai colocando, você vai criando, tem o fluxograma, você puxa uma coisinha para outra, tá vendo, ó? Do onde você quer ir. Pô, bem prático. Sim, é super prático. Assim, E ele eu pode acho que eu falar. posso compartilhar também, né, pelo que eu tô vendo aqui. Pode, você pode dar share nele aqui, você pode ter um jeito aqui nele, quer ver? Onde você coloca importar, perdão, exportar, você pode exportar como figura, você pode, se você for publicar, você pode colocar ele cria um link, ou então ele cria como que eu fiz? Ele cria isso aqui, ó. Então essa parte aqui, isso aqui? Isso aqui é o Sim. integrador, quer ver? Vou te mostrar. E ele é totalmente free.
Totalmente free. Pô, legal, mano. De repente você precisa colocar em algum lugar. Ele tá aqui, tá vendo? Só que você consegue pegar isso aqui dele, ó. De repente você precisa colocar em uma página, em algum lugar para o pessoal quer ver, sei lá, integrar em algum lugar. Ele cria esse código aqui, ó. Vendo esse código gigante aqui? Ele criou aqui, ó. Uhum. Isso aqui ele cria esse código para você, você cola. Eu copio, colo aqui e ele puxa de lá, que é Perfeito. esse cara que eu já não sei onde tá. Se eu sair daqui da coisa, voltar para. Como se fosse um, como chama isso? Um HTML, é isso? Ele cria um código e você anexa onde você precisar. É, tá vendo? Isso aqui que você tá Perfeito. vendo, exatamente isso aqui que você tá vendo aqui, é essas bases de dados aqui que a gente está trabalhando, sabe? Perfeito. Que tem de cartões, que eu tirei duplicidade, etc, que eu estava mostrando para você, é exatamente isso daqui. Porque quando eu peguei essas bases de dados, eu não sabia qual que era a relação entre elas. Entendeu? Então eu precisei criar essas coisas, eu criei as caixinhas e fui vendo como que elas se relacionavam. E aí eu fui achando e fui ligando uma coisa com outra para saber como as coisas se relacionavam. E quando eu falo em desenhar, é isso daqui. Uma das coisas é essa, entendeu? E você vai, Entendi. vai precisar conversar com os caras. Porque o que acontece, Luiz? Quando você, como você vai trabalhar com o negócio, eu creio que você vai ter que criar indicadores para eles, não é? Isso, exatamente, meu KPIs e afins, né? Então, uma das coisas que é interessante, deixa eu até puxar aqui uma coisa para você, para deixar isso guardado. Aqui, ó, lá, pá. Pô, isso daí é excelente, meu, valeu pela dica. Realmente eu estava usando aqui o MySQL Workbench, mas ele é bem chatinho, meu. Lá na aula, vai ser só, você tá aqui, eu vou colocar o link dele para você, eu coloco ele aqui embaixo na aula, vai ser a aula 4. Não? Não, aqui, ó. Então vai ser a aula 5 essa aqui? Peraí, cadê você? Aqui a gente tá na fase 2 já. Mas É, tá aqui embaixo, vai ser a aula 4 que vai estar aqui, eu coloco um link dele lá, tá? perfeito. Ó, então eu vou até fazer um esquema aqui, deixa eu te passar, deixa eu tirar isso aqui, colocar esse Word aqui, só para ficar tipo uma lousa para eu poder te explicar. O que acontece? Como você vai fazer essas coisas, como você vai ter que desenhar literalmente o que você quer, isso aqui, com o seu cliente, cara, você vai ter que fazer várias reuniões, tá? Provavelmente eu já fiz, eu conheci já o cliente, que é o cara da própria Unilever. Ele é um cara de banco de dados da Unilever, só que ele recebe as demandas das áreas de ponta, né? Ou seja, enfim, das áreas canais ali que eles chamam das BUs, né? Que são as Business Units da Unilever. Ele processa isso e repassa para a gente a necessidade. Então a gente não tem contato direto com as BUs. Por isso que a gente chama de PS, né, que é o Professional Services. Você vai lá e fica praticamente alinhado com ele, tentando descobrir demandas. Tem um monte de demanda, pelo que eu já pude perceber, numa conversa que eu tive com ele na semana antes do Natal aí, ele passou, tem um monte de coisa. A questão é saber priorizar, né, e conseguir entender, hierarquizar qual é mais importante, enfim, qual área tá ali com a bola da vez, enfim. Ele está dentro de uma área de BI, então parece que tem uma briga interna também dentro da própria Unilever, e ele é da corrente, que está querendo manter um fornecedor externo, que no caso é a Cortex, e tem uma outra corrente lá dentro que quer internalizar tudo via BI. Então, a gente está justamente como chama, nessa queda de braço, nessa corda, né? Cada um puxa de um lado, e eu acabei de cair de paraquedas lá e já descobri um monte de coisa. Por isso que eu te falei, tem um monte de pepino já, tô perdendo cabelo já, mano.
Então, aí a minha pergunta é assim: você quer discutir esses pepinos para ver se a gente consegue ter alguma luz? Você prefere que eu te fale algumas ideias de problemas que eu já passei que pode te ajudar? Você quer continuar com a parte técnica? Porque o que eu tô vendo aí, houve uma mudança de estratégia mesmo do tabuleiro, né? Então, houve. A parte técnica é importante, obviamente, eu vou continuar com ela. Vou seguir, inclusive, não consegui fazer os exercícios, vou até retomar também para continuar, porque a parte técnica é importante. Tem até uma agenda minha aqui em janeiro, que eles vão fazer um curso de SQL, enfim. Então, vão ser 4 aulas de SQL, de mais ou menos 3 horas de duração. Fecharam parceria com uma empresa, deixa eu ver aqui. Estava Porque até aqui dando uma olhada, né? é provável, pelo que você está me contando aí, que você vai ter que literalmente desenhar e usando até aquele negócio lá, o Diagrams, o que as pessoas do seu time técnico vai precisar fazer para você. Isso. Só que a sua parte mais difícil não vai ser essa, vai ser entender o que esse cara do Unilever precisa. E aí é o seguinte, imagine assim, ó, eu entendi então que ele quer, eu consigo, você desenha um gráfico para ele, um modelo de gráfico, por exemplo, eu não sei se é uma ideia, tá? Isso daqui te atende e fala, poxa, isso aqui me atende. Aí você vai ter que pegar esse gráfico e transportar para o seu pessoal de técnico. Exatamente. Entendeu? Como que, sabe assim, de onde que vem essa informação, o que pega aqui, o que vai lá, essa informação você vai ter que cruzar com essa para chegar nesse produto final. Ou seja, com o cara da Unilever você vai conversar o produto final. Ele quer ver a casa montada. Então você desenhou a casa para ele, tá bonitinho. Para o pessoal técnico lá, você vai ter que fazer a planta baixa da casa, todo o desenho, mostrar quais são as dimensões, aonde que vai ficar a parte hidráulica, a parte elétrica, para eles não jogarem concreto no lugar errado e te quebrar toda a casa, entendeu? Saber fazer esse quadrinhamento direito. Você vai fazer uma ponte aí que é interessante, desafiadora, só que vai te tirar cabelo, entendeu? São dois mundos diferentes. Porque que Não, é o excelente. pessoal de BI, como ele lá se ele for apenas de negócio, ele nem, de repente ele nem manja muito de parte técnica. Só que se ele for muito técnico, se torna um outro entrave para você, porque geralmente o pessoal muito técnico, eles são muito difíceis de conversar, eles não conseguem nem passar de uma forma tranquila, digamos assim, um linguajar mais fácil a técnica que eles têm. Então é sempre complicado. Mas enfim, então voltando aí, o que você prefere fazer? Então o tópico um que eu tinha pensado, que eu falei para você, você quer discutir alguns desses problemas que você já tem, para a gente ver alguma luz no fim do túnel? Ou você vê algumas, você quer que eu te mostre algumas coisas que dá para você, alguns norteadores disso daí? O que você Bom, prefere? Vamos ver. o que eu acho legal da mentoria é justamente isso, né? A gente está com problemas, tipo, você vai dando uma luz assim para a gente. Eu acho que eu acho que o principal, Perfeito. acho que é justamente, talvez se a gente conversar sobre isso, acho, sobre essa questão da sua experiência e tal, porque eu já fui certo, o máximo que eu cheguei perto disso, vai para simplificar, foi na empresa passada que eu trabalhava numa área de transformação digital e tinha contato muito com startups. Então eu tinha que definir, desenhar ali um fluxo, tal, mas fazia em PowerPoint, um negócio muito simples, não chegava no banco de dados exatamente, desenhava um fluxo ali do que seria o processo, ficava mais no processo do que na parte do banco de dados, enfim, e passava isso para a startup para ela desenhar um produto, né, basicamente. Então eles fizeram para a gente um sisteminha de avaliação, um sistema de validação de internet das coisas, enfim, coisas simples. Então o sensor capta o dado, isso daqui é processado de uma determinada forma, armazena num lugar, joga isso para uma outra base de dados, a parte do BI, você vai pegar esse dado da onde, vai pegar desse banco e gerar tais gráficos. O máximo que a gente fazia o máximo que eu fiz, na verdade, foi isso, entendeu? Então não era nada que precisava ter uma competência técnica mais aprofundada, nada assim. Tipo, eu ia fazer mais uma gestão de projetos ali. Né? E agora não, agora acho que tem essa questão do contato com o cliente, entender regras de negócio e tal, é isso que está me assustando um pouco mais. É, quando você vai ter que entender a regra de negócio para conseguir explicar bem para o pessoal técnico, porque senão vai virar uma lambança. Tá, então
qual que é o primeiro problema que você tem aí? Você quer partir, pelo que eu entendi, você prefere essa forma. Pra mim tanto faz, tá? Quero só te ajudar. Qual que é a primeira Claro. coisa que tá te doendo aí? Onde tá mais crítico? O que que você viu aí? Você falou, cacete, e agora fudeu. Então, acho que essa questão aí do meio de campo, né, que eu tô justamente entre o Unilever e a equipe técnica. Talvez processar esse tipo de informação, enfim, porque realmente eu pude perceber isso, tipo, apesar dele ser Qual, técnico, ele tem formação técnica, tal, mas ele é qual um que é a cara primeira coisa que ele pediu para você, que vocês definiram, que você precisa fazer? Você já tem ideia? a primeira coisa que a gente tô focando nisso, inclusive fiquei hoje o dia todo, é para a gente fazer uma limpeza no nosso banco. Tem muita coisa antiga lá, coisas que foram projetos que não andaram, enfim. Então isso é um ponto, mas é mais na parte do visual, né? Então a gente limpar para os usuários finais. Isso eu acho que é tranquilo, eu estou fazendo aqui e tal, não tem nenhuma complicação, só para você entender, tipo, a gente tem um portal. É limpar variável? É limpar, tirar variável ou tirar dados? Não, não, é tirar já os dashboards, na verdade. Ah, É uma parte mais visual, na verdade. Então, ficar acessando para ver quantos usuários da Unilever acessam, tal. Se eu não me engano, são 80, quase mais de 80 pessoas, na verdade, da Unilever que acessam os dashboards criados. Das mais diversas áreas possíveis, desde alimentação, lá que eles chamam, a parte de food, né, que entra Mãe Terra, a parte da Kibon, que é de sorvetes e tal, a parte de personal care, que entra Dove, Axe, enfim, todos os produtos que são ligados aí à higiene pessoal, e tem uma outra parte que eles chamam de home care, que daí entra o Omo, enfim, como chama, Clean, Cif, enfim, que são qual que é o produtos de período de limpeza. atualização? Ah, não, então, daí tem vários períodos. Então, são os mais diversos períodos. Daí igual eu comentei contigo, é mais tranquilo. Eu acho que o maior desafio vai ser talvez amanhã, que eu vou fazer a primeira reunião que eu vou fazer realmente com a nossa equipe técnica, com o cara chama Lucas também, se eu não me engano, Lucas Barbosa, que é da área de técnica da empresa, e ele participou, se eu não me engano, já está há bastante tempo na empresa, e ele participou da maioria das integrações. Ele era um cara de negócios e acabou indo para a área técnica depois, porque a formação dele também era técnica, enfim, ele se sentia mais confortável numa área técnica. Então, várias das integrações que foram feitas, da Unilever especificamente, foi o Lucas que efetuou, né? Ele acho que era da área de PS também, que é de Professional Services, mas foi da área de CS também. Só para você entender o fluxo. Então, quando fecha um contrato novo ou um projeto novo, tem o comercial, vai lá, fechou. Eles jogam isso para a área de PS, que é a minha área de Professional Services. A gente entende a necessidade do cliente, processa essa necessidade do cliente, cria lá o dashboard, cria as integrações. Quando a gente entrega para o cliente, falou, meu, é isso que você queria, é isso, perfeito. Quando ele entra em produção efetivamente, passa para a área de CS, que é de Customer Services. E daí a área de CS que toca daí para frente, entendeu? Então, quando tem algum problema na base, tem necessidade de alguma atualização, mudança de cor, atualização de, sei lá, de alguma loja, no caso da Unilever também, que ela faz muito controle de lojas físicas e tal, de PDV, né, que são os pontos de venda e tal, quem faz isso tudo já depois que entrou em produção é a área de Customer Service, era de CS. Mas quando é uma necessidade nova, eu tenho que entender a dor do cliente, basicamente isso é o desafio. Então a gente tem lá, a ideia da empresa é que sejam feitos 4 projetos ao longo de 2021, que eles chamam de shotgun lá, que é projeto de tiro curto, né? Ou moonshot e tal. Os projetos têm que durar uma média aí de 2 a 3 meses no máximo, para que a gente consiga fazer 4 projetos. E nesses projetos é a questão da hierarquização das dores do cliente. Então, eu vou lá conversar com o Celso, onde está mais apertando o calo, qual é a maior demanda. Então, teve toda uma mudança de estrutura na Unilever, estrutura que eu digo, tinha uma única diretoria que respondia por todas as BUs, as Business Units. Eles mudaram agora, fizeram toda uma reestruturação e criaram a lógica lá agora é por canais que eles chamam. Então, o e-commerce, loja física de pequeno varejo, médio varejo, enfim. Então, não importa o que está sendo vendido, se é médio varejo, você pode vender Kibon, pode vender home care, pode vender personal care, entendeu? Criar um canal farmácia, por exemplo. Farmácia basicamente usa muito personal care, que é a parte mais de desodorantes e afins. Mas o foco agora são canais, e não mais os eixos aí de produto, né? Então eles estão justamente nesse movimento aí, e eu tentar entender o que está acontecendo nesse furacão dessas mudanças. Teve várias mudanças de diretoria lá, muita gente saiu,
enfim, foram feitas reestruturações lá da parte de pessoal, né? E tem o cara que, inclusive, que era o detrator aí da ferramenta da Cortex, ele acabou indo para uma área de ICE lá, que é a parte da Kibon, que é um canal mais ligado aí a sorveterias, tal, a parte de sorveterias profissionais, acho que é muito forte no norte e nordeste, não é tão forte aqui no sudeste, como se fossem, não sei se já viu aquela gelateria da Parmalat, tá mais ou menos isso, é como se fossem sorveterias específicas aí da Kibon, são PDVs diretos da Kibon, né, basicamente, então ele acabou indo para essa área, então ele tá, aparentemente, ele tá enchendo menos o nosso saco, entendeu? Mas ele continua como um detrator de qualquer forma. Então é tentar convencer, entender a dor desses canais aí para gerar visualizações e dashboards, basicamente isso. Tá, então é o seguinte, para você tem que você vai ter que definir com eles as métricas que eles precisam. Então, quando eu falo métricas, é o que, que eles querem medir. Entendeu? O que eles vão querer medir? Em geral, até lembrando naquela documentação que você me mostrou, tinha duas métricas que o cara seguia. Uma era quantidade e a outra era volumetria. Volumetria, eu chamo de volumetria que eu acostumei, o pessoal chama isso daí, chama isso daí na indústria financeira, não sei se vocês chamam assim. Volumetria é o valor financeiro mesmo, quanto que se movimenta de dinheiro, tá? Certo. Então, geralmente essas duas métricas funcionam, que é quantidade e valor. Aqui eles têm uma métrica, meu, que eu estou sentindo que é muito usado na Unilever, que é de toneladas também, que é para cálculo de logística. Então eles usam muito essa questão da volumetria, né, que chamam de volumetria, eles chamam de faturamento, enfim, que é já com markup, que é o preço de venda, né, dos produtos, enfim. Mas é isso mesmo, é quantidade, financeiro e toneladas, meu, são os principais indicadores. Pelo que eu vi aqui dos canais, acho que a maioria dos canais usa esse, essa determinação. Entendi. Eu acho que essa quantidade, essa quantidade vai estar relacionada então a essas toneladas. Ao invés de usar a quantidade, né, um, 2, 3, esse valor unitário, de repente eles usam por qualquer tonelada. Porque, Ah, não, mas eles usam também unidade, né, e como chama? É muito forte essa questão da unidade e da tonelada. Então, só para te dar um exemplo, quando é sorvete, tem uma quantidade X lá e a tonelada, e quando é desodorante, eles usam a mesma determinação lá. Então, tem a quantidade de desodorantes, ou eles chamam de EAN, você já ouviu esse termo, é um termo que eu nunca tinha ouvido falar na vida. não, O EAN como que eu posso explicar? É como se fosse o lote do produto. Então, uma caixa tem, sei lá, 20 unidades. Isso é o EAN. Então, o EAN é CX, que é caixa, por exemplo, Axi 20 UN, lá, unidades. Então, mas eles vão contar como uma caixa. entendi. Entendeu? Depois você tem que fazer um outro cálculo para transformar aquela caixa na quantidade do produto, efetivamente. Você vai ter. Porque eles estão lidando muito aqui com fornecedor, Do como eu posso varejo, explicar? Na verdade, do atacado. do Então, eles atacado. têm um intermediário que Tá. compra são os distribuidores. Esses Então, eles compram lotes isso em lote e depois revendem isso para do os mais varejo. variados, para o varejão mesmo. E daí, nesse meio tempo, tipo, existem pesquisas que eles compram, então Nielsen, Scantec, enfim, por que eles fazem isso? Para entender a diferença que eles estavam chamando de sell-out e sell-in. Né? Então, para entender se eles venderam bem ou não ou mal para o distribuidor. Então, se eles venderam por, sei lá, R$ 6 um desodorante, ou um sabonete, um Dove, sei lá, venderam por, sei lá, R$ 30 a caixa, e o varejista final está vendendo a R$ 4, entendeu? Qual é essa diferença, entendeu? Então, um dos projetos aqui que eles demoraram aqui 6 meses para fazer foi justamente isso, cruzar informação de mercado, então Nielsen, Scantec e afins, com essa informação dos distribuidores, para entender aí se eles podem pressionar, enfim, vender melhor aí vender melhor pro atacado, né? Tem uma. A segunda. Sai uma outra métrica daí, que é a métrica derivada dessas duas, né? Que é a relação entre. Vai ser. Vou chamar de ticket médio, entendeu?
ou preço Certo. unitário, não sei como que, como que vocês vão chamar aí dentro, que nada mais é que você pegar o volume financeiro e dividir pela quantidade. Só que aí você vai ter duas derivadas com relação a isso. Você vai ter o volume financeiro pela. Imagina o seguinte, onde eu quero chegar é assim, ó. Você vendeu um EAN, uma caixa com 20 unidades, tá? Se você simplesmente pegar o volume financeiro e dividir pelas caixas, você tá vendo o valor da caixa, você não consegue relacionar com aquilo que foi no varejo. Então você tem que a conta é o seguinte, eu vendi 1 milhão de caixas. Cada caixa tem 20 unidades, só que daí você tem que fazer cada por produto direitinho. Então, cada vez que está falando isso, está falando de uma variável dentro da sua base de dados. Você consegue ver? Então, imagina assim, ó, você tem uma base de dados, tipo Excel, tipo seu Excel. Então, você tem lá um EAN, que é o Axie. Ele vendeu 1 milhão de caixas. Aí você tem uma outra variável que é quantidade de unidades por caixa. Então você sabe que você vai ter 20 milhões de unidades sendo vendidas. Tá vendo? São variáveis aqui. Você tem 20 milhões de unidades. Qual que foi o volume total? O valor total que você vendeu. A gente vendeu por 100, sei lá, 100 milhões de caixas, vou colocar 200 milhões de reais. Então você tem que pegar 200 milhões e dividir por 20 milhões de unidades. Sacou mais ou menos a ideia? Como você vai montando essas variáveis, que eu tô querendo dizer? Porque o que Sim. aconteceu? Para o cara conseguir ver, para ele conseguir fazer essa relação que você está falando aí, que a pergunta dele que acho que é mais ou menos essa daqui, ó. Qual a diferença de valor entre o atravessador e a entre o atravessador, o consumidor final e Unilever? Acho que é assim que se escreve, né? Isso. Eu acho que é isso daqui que os caras querem saber. Só que para você fazer isso, a Unilever ela entrega uma base, ela vai entregar para o cara uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho aqui caixas, unidades por caixa e valor. E aí Certo. mais CNPJ, definição para onde que foi a coisa toda. Mas essas três aqui. Então imagina, o cara vendeu 1.000 caixas. Se você tem 20 unidades por caixa e o valor aqui foi 10 mil reais que você vendeu, o que você vai precisar, uma das variáveis que você vai fazer para o cara vai ser, aqui é 10 mil reais, né? Eu falei aqui. Uma das variáveis que você vai ter que fazer para o cara vai ser 10 mil, que você vai ter que mostrar para ele. 10 mil dividido por 1.000 vezes 20. Entendeu? E isso daqui, essa variável aqui, ela vai ter que ficar aberta por tipo de produto que você, qual canal que você tem, tipo de produto que você tem. E daí, na verdade, isso daí é somente um drill down que você vai fazendo, mas a sua variável final é uma variável desse tipo, pelo que eu estou entendendo. Porque daí você vai, com essa variável aqui, você fala, a Unilever aqui vai te dar 1.000 vezes 20 dá 20 mil. 20 mil dividido por 10 dá 50, por exemplo. Ela está vendendo a 50 centavos por unidade. 50 centavos por unidade. Isso aqui é a métrica que você está usando. Uma das métricas. Só que daí você tem, aí, né, lá do produto. Aí qual que é a variável final? O negócio chegou a 3,20. Tá certo? Reais por unidade. E, lembrando, isso aqui é uma média, né? Porque Sim. isso aqui é uma média. Por que isso aqui A é uma média? própria. Porque você vai ter vários varejistas trabalhando aqui dentro. Você tem vários ali. Certo. Você tem supermercado, você tem farmácia, você tem um monte de gente. Se você pensar num sabonete Dove, por exemplo, né? Em estados diferentes, regiões diferentes, isso aqui é uma média que você tem por cidade, por exemplo. Na cidade de São Paulo tá saindo isso aqui. Cara, eu vou até te falar que perto de casa isso aqui tá saindo 1,52, 1,55. Pronto.
o sabonete Dove, por exemplo. Então você sabe que você tem uma diferença aí, uma diferença média de 1,05 reais por unidade. Entendeu? Então, só que definir isso aqui é uma das métricas que você pode definir com eles, porque quantidade é valor. Se você ele quer responder isso aqui, né? A diferença entre o consumidor final e o Unilever. E no meio disso tudo tem os institutos de pesquisa, né? Que daí é onde entra justamente a Nielsen, entra É esse tal, que cara eles aqui, vão ó. pegar. O estudo de pesquisa vai entrar aqui, ó. É, Ele vai entrar aqui. até hoje eu não entendi. Eu até conversei com eles sobre essa questão do instituto de pesquisa e tal. Não entendi como eles fazem essa pesquisa, se eles estão fazendo por nota fiscal, porque tem, se eu não me engano, na parte do varejista, do atacado, quando a Unilever vende isso para o distribuidor e tal, ela tem as notas fiscais. Então, isso uma das fontes. Mas a Nielsen, tipo, isso que eu não entendi também, tipo, de onde eles tiram isso? Se é gente que vai pesquisar, se eles têm Acho que é pessoal que essa vai no nota, mercado. Não é não? pode A ser, galera vai no mercado, anota, coloca no banco de dados. pode ser. Porque é o jeito mais barato. Ele pega um cara, paga pro cara aí nos lugares, o cara vai lá, anota, coloca no banco de dados, acabou. Se tem, como chama, tem uma questão também que eles usam muito, que é quando tem promoção, entendeu? Se o cara faz pack promocional, que isso parece que está na mão do distribuidor, entendeu? O distribuidor comprou da Unilever, ele vai fazer um pack promocional, por exemplo, 3 unidades, compre duas e leve uma. Daí você tem aqueles packs, né? Você passa um shrink lá, que é um plástico entre eles, enfim, coloca numa caixa bonitinha e tal, Uhum. e entendeu? Então tem isso também, tipo, se você monta um kit, tipo pegar um outro exemplo aqui, a Gillette, por exemplo, que a Gillette faz sei lá, como chama? Necessaire, bola do Neymar, coisa do tipo. Então também tem esses packs promocionais, entendeu? Daí isso é um pouco mais difícil de identificar, mas é uma das demandas deles também é isso, entendeu? Identificar esses packs promocionais e essa questão do posicionamento. Então, isso daí você tem que fazer uma marcação na base. Você tem que criar uma flag que a gente chama. Flag nada mais é que uma variável. Aí você pode. Aí uma ideia, se for uma base relacional, você pode pedir para os caras. Então, isso daí, essa é a conversa com o técnico, tá? Então você foi lá, conversou com o cara no Never e falou: ó, a gente tem as packs promocionais. Ah, o que, que vai dentro dessa pack promocional, por exemplo? Ah, vai o produto A, B, C e D, né? Então você sabe que tem 4 produtos ali, você pode criar uma variável que ela é numérica, por exemplo, e esse número vai estar numa tabelinha tipo um depara, como se fosse um proc v que fosse fazer no Excel, um deparazinho. Ah, o número um é isso, o número 2 é aquilo, o número 3 é aquilo, o número 4 é outro produto, entendeu? E aí, isso é criando uma flag só. Você pode criar várias flags, por exemplo. O problema é que tá, né? Você pode criar uma só, porque daí conforme vai criando promoção, você só vai alimentando um determinado deparo, ou você vai tendo que colocar variável na base. Aí você vai ter que conversar com o seu time técnico para ver o que é mais fácil para eles. Entendi. Geralmente, quando é implementar variável, é mais desgraceira. Entendeu? Porque as variáveis, quando você vai implementar uma variável numa base, você começa a por exemplo, o histórico não fica sem coisas. Então, Hum, cada dado. E cada vez que você implementa a variável, muitas vezes envolve arquitetura sistêmica. Sacou? Então você tá vendo? Quando você envolve arquitetura sistêmica, é mais gente, mais trabalho, mais tempo. Entendeu? O negócio vai expandindo de um jeito que vai ficando um saco, né? E aí vai ficando até complicado para você que está no meio de campo, você está fazendo meio de campo ali, né? Entre os dois mundos. Então, se você conseguir achar um jeito de fazer, por exemplo, uma flag promocional e essa flag, nada mais eu falo flag é uma marcação mesmo. Número um é a promoção X, número 2 é a promoção Y, e ali dentro, aí você, por exemplo, o número um
Ah, vai um sabonete X, vai um Rexona não sei o que lá, sabe assim? Você já sabe o que vai ali. Você pode criar um negócio desse, colocar na base de dados, e o zero não tem promoção nenhuma. Aí, qual que é a vantagem disso? É uma base relacional, e onde depara, quando cria uma promoção nova, você só aumenta o número nele, e tem a promoção. Entendeu? O cara digita ali, beleza. Você tem a base completa, você não precisa ficar criando variável dentro do servidor e tal. Eu estou imaginando assim, uma arquitetura grande, né? Que deve ser grande isso daí. Deve ser coisa, deve ter muita coisa. Muitos produtos. Então, é muita coisa mesmo, só de variar, só de produtos diferentes, ou seja, só de EANs, parece pelo que eu estava vendo aqui, né, questionando o pessoal mais técnico e tal, são 12 mil, meu, possibilidades. Ah, então. Criar variável para isso, os caras vão ficar loucos. Eles vão começar a colocar um monte de resistência para você. Agora, quando é só um relacional, um deparazinho, o pessoal já fala, ah, então é mais fácil, entendeu? É entender muito bem o que o seu fornecedor, o seu cliente precisa, né, com essas métricas. É definir a métrica. O principal fator vai ser definir a métrica com ele, ou seja, o que ele quer ver. Porque muitas vezes nem a pergunta ele tem. A maioria das vezes o cara não tem nem a pergunta. Tem uma ideia vaga do que ele precisa. Tá mais Você já falou que o cara deu um pouquinho perdido. E nessa conversa daí você vai ter que falar, estipular a pergunta para ele e passar para ele. Cara, a sua pergunta é ver isso. Ele fala, puxa, é exatamente isso. Ah, tá bom. Então, por exemplo, essa pergunta que tem na tela. Tá, como que a gente pode ver isso daí? Você quer ver como? Por tempo? Mês a mês que está acontecendo por produto? Por exemplo, que é uma série temporal disso daí? Né? Ah, eu quero uma série temporal por produto. Ah, então tá bom. Então você sabe que é um gráfico de barra, você tem quantidades e valores e tem uma linhazinha mostrando ali o ticket médio que está acontecendo. Entendeu? E de repente um outro mostrando a diferença que você tem com o consumidor final. Beleza. Esse é a visão que o cara vai dar no dash. O problema é que aí você vai ter que... A questão é assim, né? O desafio vai ser pegar essa visão final que você está mostrando para a pessoa, chegar para o seu time técnico e falar, galera, é o seguinte, essas informações todas vêm do banco A, do banco B, do banco C, banco de dados, né? Se relaciona assim, assim, assim. Aí aquele diagrama vai te ajudar. Entendi. Não, perfeito, é isso mesmo. Porque que acontece? Com o time técnico, quanto mais você conseguir ser específico com eles, melhor. Bem melhor. É melhor para você. Porque se você... Imagina assim, ó, a hora que chegar lá no meio do projeto, você percebe que tem que colocar mais uma variável. Puta que... Não, é isso mesmo. E outra, eles trabalham, Lucas, diferente da minha área, né, que tem pessoas específicas para clientes, e eles estão em tudo. Os caras fazem projeto para, sei lá, para Craft, para Mondelez, para, sei lá, para Klabin e para Unilever, entendeu? Unilever é só mais um ali. Então você está numa fila, assim, ficar disputando prioridade e tal. Então o cara, ele não quer questionar, ele quer fazer. Então você tem que entregar mastigado para o cara falar, eu quero que você pegue essa base, cruze com essa base e me dê esse resultado. Então ele vai fazer isso. Tipo, vocês estão trabalhando com alguma metodologia ágil ou não? sim, com o Scrum. Com Scrum? Tá. Então, sabe o que é interessante? Se você tiver, você vai ser o dono do produto, PO, né? que é o Product Owner, ou vai ter um Product Owner contato com você? Não, então, praticamente, pelo que eu entendi aqui, eu vou fazer esse papel de PO. Tá. Se você vai ser o Product Owner, então você vai ter que conversar com o Scrum Master deles, do técnico. Então, mas não tá o problema. Eles estão usando o Scrum, mas eles não têm um Scrum Master. Eu até questionei. Falei, mas vocês têm um Scrum Master? Tipo, falou, não, então é porque a gente usa Lean também, usa Kanban e usa Scrum. Eu falei, Então, imagine, tipo, a empresa falou que já teve uma metodologia mais ortodoxa do Scrum e tal, mas que não estava funcionando, enfim. E eles acabaram adotando o Kanban, né, que é o Scrumban que eles chamam, mas sem como chama? Sem o Scrum Master. Quem que distribui a tarefa? Basicamente é um gerente como que eu posso dizer? Um gerente de projeto. Então são reuniões diárias de mais ou Isso, os menos deles. 15 minutos? de 15 a 20 minutos, sempre das 9 da manhã, das 9 até no máximo 9 e meia, meu, quando são muitos pepinos.
Mas é ele que faz, ele faz basicamente o papel de Scrum Master, quando tem uma dificuldade, onde você está emperrado. Ah, eu estou emperrado porque eu tentei, mandei e-mail para o cliente não responde, não sei o que, aquela coisa toda. Ele falou, então, vamos lá, o que eu posso te ajudar? Vou te ajudar nisso, eu vou mandar um e-mail para o cliente, vou bypassar o cliente, enfim. Então ele é como se fosse um Scrum Master, mas ele não tem o título de Scrum Master, ele é um gerente de projetos, porque ele é o gerente de todos os projetos, basicamente, da área de PS. É um negócio. Eu fiquei meio assustado também quando ele me falou isso, meu. Eu falei, meu, quem é o Scrum Master, né? Porque geralmente o Scrum Master é um cara mais técnico, enfim. E ele é um cara basicamente também de negócio. Ele foi da Accenture durante, sei lá, 15 anos da vida dele e tal. Você vai ter que ver como esse cara trabalha. Pra você conseguir resolver seus problemas. Vai ser um jogo de política aí. Porque o que Então, justamente. aí você vai. E como ele tem muita coisa, Luiz, o que você está fazendo, quanto mais estruturado você for, melhor. Para você. Quando, Eles têm um sistema. quando eu falo Você comentou. estruturado, assim, ter documentado, sabe, essas coisas. Qual variável realmente você quer, como você quer, qual que é a sua visão final, sabe, assim. Nem se for para desenhar num papel e mostrar para ele, sabe? E quando eu falo de desenhar no papel, mas eu pegar uma folha de caderno e falar, cara, eu preciso de um gráfico tenha essas variáveis, seja desse jeito aqui. Eu sei que essa variável está aqui, outra variável está nesse outro banco, essa outra variável está aqui. Eu preciso, o meu resultado final tem que ser esse, sabe assim? Quanto mais visual você, porque ele vai estar muito, ele vai ter muita coisa. Se você não tiver muito bem definido o que você precisa, ele não vai conseguir te ajudar. Pelo que você está me falando aí, pô, ainda que você não vai precisar fazer. Como fala? Pelo menos estão tentando fazer uma metodologia ágil. Metodologia ágil significa que você não precisa abrir chamado para construir coisa. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Porque no passado, antes da metodologia ágil, você entrar, conversar com TI era um inferno. Então o que você tinha que fazer? Tinha que abrir um chamado, descrever toda uma documentação técnica do que você queria, passo a passo, porque o cara só ia abrir aquela documentação, pegar ali e ficar digitando o código, você entendeu? Se você, cara, se esquecesse um detalhezinho, fudeu. A vantagem do ágil é que ele vai soltando versões do negócio. Só que quanto mais organizado você for, é melhor para você mesmo. Sim, as sprints, né? Então. Exatamente. Exatamente. Esses sprints, quanto mais. Puta, eu preciso disso, agora a gente tá aqui. E o produto final mesmo. Porque, nossa, cara, esse cara tá fudido. Vai ser bem corrido. Não, exatamente. Vai ser bem corrido. Incrível, meu. Só de conversar contigo as coisas já estão ficando mais claras, meu. Na minha cabeça agora. Cara, porque cara, eu fiz a transição, eu passei literalmente pela transição entre o classicão de construção em coisas de TI, que demorava, nossa, cara, demorava absurdo, assim, anos. Um projeto ficar pronto demorava 2, 3 anos. Tinha projeto que tava, tipo, dois, 2 anos depois, não, para tudo, mudou a diretoria, não vai mais pra frente. Você fala, nossa, mãe, sabe assim, aquele desespero, toda aquela energia jogada fora, né? Tempo e energia jogada fora, até chegar na metodologia ágil. Que lá usaram o Scrum também, mas enfim, depois passaram para Kanban, também essas coisas todas. Mas pelo menos nas sprints funcionava. Sabe assim, o negócio funcionava bem desde que você tivesse muito claro o que você precisa. Tendo claro o que você precisa, o cara consegue te ajudar. Tem que, e aí aqui é a parte do negócio que você precisa lá com o cara da Unilever. Que é outro jogo de cintura que vai ter que ser outro jogo de tabuleiro que você vai ter que ter lá, entendeu? Chegar até falar, cara, o que você acha dessa visão? Nem se for para inicialmente ser fazer em caixinha de texto para ele colorida. Cara, o que você acha de uma visão assim? Se a gente tivesse uma visão dessa, sabe? Assim, aqui os meses vendo isso, assim, acessado. E quanto mais simples, melhor, tá? Principalmente no primeiro momento, para tirar
o fôlego do cara. Depois no futuro você pode até imaginar um mapa do Brasil onde o cara clica e aparece tal coisa. Tudo isso pode imaginar, tá? Mas como as pessoas são muito ansiosas, se você dando um primeiro suspiro, você vai explicar para o cliente, principalmente, ó, se ele conhece a metodologia ágil lá dentro, devem conhecer hoje em dia, lá dentro da Unilever, você começa a falar com ele sobre MVP, sabe assim, para tirar a ansiedade dele, o primeiro produtinho lá, o primeiro produto viável, o que, que ele acha, que depois vocês vão implementando. Só que já tem na sua cabeça, isso é muito legal, muito importante, já tem na sua cabeça o que, que você quer lá ver no final. Fala, puta, eu quero que no final tenha um mapa do Brasil na tela do sujeito, que ele vai clicar aqui em determinada cidade e vai aparecer todas as coisas. Por que, que eu tô falando isso? Porque daí com o pessoal técnico você fala, cara, eu quero por cidade, por CEP, por cor da cueca do vendedor. O que, que vocês têm aí, sabe assim? O que, que vocês conseguem tirar? O que, que tem dentro da base da Unilever? Ah, eu tenho a rua onde tem um negócio, eu tenho o bairro onde tem, aqui em São Paulo é por bairro que é legal, sabe assim? Porque, só pra você ter uma ideia, tem cidades que é um CEP só, entendeu? Tem Sim, minha cidade no interior, uma cidadezinha de 10 mil habitantes, é um CEP só. CEP 1. Entendeu? Só que aí o que acontece? Dentro do mesmo, como tem vários bairros, você pode ter bairros que tem, por exemplo, três lugares que vendem a mesma coisa. Tem um supermercado e duas farmácias, por exemplo, que vendem os mesmos produtos ali. E lá no futuro o cara quer saber. Você entendeu? Puta, tem uma cidadezinha lá de 20 mil habitantes. O que, que acontece lá? Sabe assim? E como que funciona as cidades que tem. E se eu Imagina assim, puta, você conseguir no futuro filtrar. Eu quero somente ver cidades que tenham até no máximo 25 mil habitantes no Brasil. Ou então na região sudeste. Você entendeu? Então, assim, tudo isso é variável. Quantidade, quantidade de habitantes que você tem na cidade para ver a venda. Entendeu? São tudo variáveis que você pode ir implementando em bases relacionais, desde que tenha a chave para você conseguir trazer. Mas que dá negócio. Entendi. É perfeito, tipo setor censitário, né? Coisa do tipo, meu, mais focado no geomarketing, não sei, porque a cidadezinha lá onde eu nasci mesmo são 10 mil habitantes, mas são acho que 15 setores censitários. Então, dividiram os distritos e área rural, enfim. Exatamente. E aí aqui é uma coisa que talvez futuro, não sei se funciona para vocês. Porque o que, que acontece? Determinados produtos deles, da Unilever, eles pegam algumas faixas de classe A, classe B, classe C, classe D, essas coisas assim, né? E esse tipo de informação, eu não sei se é interessante para eles, eu não sei também se eles têm isso, mas você consegue, por exemplo, pegar a base do IBGE e ver no futuro, Sim, entendeu? E aí você vai interessante. ter oportunidade. Eu não sei se você vai precisar, vai dar para eles oportunidade de negócio. Eu não sei qual que é a ideia final de vocês, não, entendeu? Eu Porque tava conversando com um cara, meu, que ele, como eu tinha trabalhado um tempo atrás com geomarketing e tal, ele falou justamente isso, ele quer começar a trabalhar com setores censitários, mas é de um outro projeto. Conversando com ele, ele chegou a trabalhar na Unilever um tempo atrás, eu acho que, sei lá, 2 anos atrás, mas hoje em dia ele está num outro cliente, enfim, e esse outro cliente está querendo ter essa visão espacial, né? isso é interessante. Porque imagina assim, você consegue pôr IDH, por exemplo, e quantidade de habitantes, saber se você consegue vender em determinada região ou não. Que é um outro projeto que eu conversando com o Celso também a semana passada, ele comentou que é um projeto futuro que eles querem fazer, que eles chamam de cesta ideal, ou seja, é um mix de produtos ideal para uma determinada região, enfim. Isso é um projeto que está lá, tipo, ele tem bem claro que ele quer esse projeto, mas está lá hierarquizando também, né, a prioridade desse projeto. Isso em algum momento a gente vai fazer também. Então é justamente isso que você falou, tipo, eu acho que isso daí ajudaria muito, não? A renda, classe de família, né? Tudo está no IBGE. Isso você consegue de graça, os dados. No IBGE, Perfeito, ó. no IBGE consegue de graça. Mas está vendo? Cada vez que se fala uma coisa dessa, são variáveis. São variáveis que vai ter que ir no banco. Entendeu? E como puxar uma coisa dessa, né?
Que daí já vai ter que. É o pessoal técnico, né? Não sei se o IBGE tem um API direto, não sei se eles vão criar um robô que baixa e joga, isso aí é com eles. Mas são variáveis do banco. Hum, A empresa tem um contrato com uma startup, não sei se já ouviu falar, que chama Link API. eles ficam criando links, eles ficam criando APIs, não é? Isso, exatamente, eles fazem a gestão dos links, das APIs, né? Então eles fazem validação, segurança, toda a parte de fluxo, a parte do peso, inclusive, né? O volume dos dados que você pega, enfim, toda essa gestão. Você tem alguns dashboards, obviamente, né? Então a Unilever acho que foi o primeiro cliente que usou esse link API com conexão com os relatórios da Nielsen. Então, mas isso eu acho que é 1 ano e meio atrás, se eu não me engano. E agora acho que a maioria da empresa está usando a Link API, um dos maiores fornecedores aí da empresa. Justamente pela questão da LGPD, enfim, tem várias coisas aí no meio. Nossa. E a minha sugestão é num bola vai apresentando as ideias com as soluções devagar para os caras, senão o cara vai ficar maluco e vai começar a te cobrar coisas absurdas, sabe assim? Vai administrando isso daí, porque senão, nossa, vira um inferno, literalmente. Porque dá, cara, informação é que nem cocaína. É verdade. É verdade. Você dá uma vez pro cara, puta, ele vai ficar no seu pé pra Não, sempre. então, exatamente. Eu acho que eu não comentei contigo, mas no desespero, eu até liguei para o cara que trabalhou nessa posição que saiu da empresa. O cara pediu para sair porque não estava aguentando a pressão da Unilever. Eu falei com ele, chama Vitor, Alexandre, desculpa, e ele comentou, falou, Luiz, eu saí porque a Unilever é louca, entendeu? Os caras não sabem o que venderam um contrato como se fosse um cheque em branco para eles. Ele fez um projeto de sortimento, enfim, foi um projeto aí que parece que estava previsto durar 150 horas, no fim durou 450 horas. Foi um fiasco para a empresa, a Unilever quase cancelou o contrato, enfim, mas porque a Unilever não fechou um escopo e a empresa também não fechou esse escopo com a Unilever. Então, é igual você falou, tipo, podia tudo lá, entendeu? Então, quando você pode tudo, você não pode nada. E no fim, o cara que estava nessa posição acabou pedindo para sair, ficou acho que menos de 1 ano, porque falou que foi um contrato totalmente amador fechado. E conversando com ele, ele deu bastante dica também, não? Mas é basicamente o que você está falando, meu. Informação, ele não disse exatamente dessa forma, mas isso que você falou, acho que sintetiza muito bem o que ele quis dizer, meu. Eu aprendi isso com um antigo chefe meu. Ele que falava isso, fala, cara, informação é que a gente sempre trabalhou com informação, né? Gerando informação de valor. Ele falava, cara, informação é que nem cocaína. Se deu uma primeira vez, você tá fudido. O cara vai ficar atrás de você querendo aquilo ali se bobear de hora em hora. Então, assim, veja muito bem o que você vai passar para a pessoa, para ele não criar uma dependência de você, porque senão você cria um dragão e vira um inferno. Cara, é sério. Meu, eu tive situação assim, cara, 6 horas da manhã ligando, queria informação. Você fala, caralho, velho, eu nem cheguei na empresa, bicho. 6 horas da manhã agora, os sistemas nem rodaram, relaxa. Porque fica desesperador, os caras ficam tudo ansiosos, sabe? Então, monta direitinho o cara, a primeira visão e vai passo a passo. Entendeu? Vai indo passo a passo, devagar, senão você vai entrar em loucura. E o cara de domingo te ligando porque ele achou maravilhoso o que você fez, e aí ele quer saber quanto que vendeu de desodorante, não sei na onde, no Piraporinha do Bom Jesus, na faixa no dia tal e dia tal. Você fala, cara, é sério isso? Sabe assim? É, Sabe isso? Pra que você quer isso? Nem ele sabe, mas ele quer. Tá ansioso. Então é devagar que exatamente. loucura. E faz as métricas direitinho, bonitinho. E vai ser o principal fator, é ver a métrica com o cara. E todo o drill down que ele quer ver. Sabe assim, você quer ver até onde você quer ver isso aqui? Ah, até a lojinha que chegou lá. Então tá bom. O drill down é esse, entendeu? Eu quero até a loja final, quero saber quanto que é. Porque daí você vai ter que passar isso daí pro seu projetor aí, esqueci o nome do coitado que vai ficar passando 1 milhão de projeto pessoal aí. Não, perfeito, irmão.
Nossa. Não, mas só de conversar contigo, meu, acho que já esclareceu bastante coisa. Acho que. Por isso que é bom, meu, conversar, meu, ter uma. Como diria uma amiga minha psicóloga, meu, ela fala muito da questão do interlocutor privilegiado, meu. Você falar coisas que é com pessoas que entendam, entendeu? Então, esse interlocutor privilegiado, que já penou também, já sofreu, enfim, entende o que você está falando, né? Você não está falando com alguém. É diferente de eu falasse com um psicólogo agora também, entendeu? O cara tem outra especialidade, ele tem, enfim. É, Eu acho que a mentoria acho que é muito rica nesse sentido, meu. isso é bom. Contente. É, então não. Agora, você falou um monte de coisa, tá me dando várias ideias, tá começando a ficar mais claro, meu. Ah, e detalhe, quanto mais documentado você for, melhor para você. E não existe padrão de documentação, tá? Não tem. Como assim? Tipo, não existe padrão de Não, documentação? de documentação. Eu tava até conversando com o Felipe sobre isso, que é um outro cara que vira e mexe conversa com ele. No começo desse ano a gente trabalhou juntos durante muito tempo. Só que daí ele entrou numa empresa aí que ele é bem técnico, mas ele falou, cara, eu não tô dando conta nem de respirar. Agora, daí a gente tá conversando uma vez por mês e tal. E foi uma das coisas que ele comentou, falou, cara, não existe padrão de documentação. Eu falei, não. Aí ele falou assim, acho que eu vou criar uma startup de como documentar as coisas, porque cada um documenta de um jeito. Eu falei, cada um documenta de um jeito. Então, assim, por que eu falo isso? Porque imagina o seguinte, Luiz. Daqui 6 meses aparece uma proposta de trabalho em qualquer outro lugar que você acha mais interessante. Entendeu? E aí, se você não tem nada documentado, cara, em 2, 3 dias você vai ter que criar uma documentação gigante, vai ficar horrível pra você. Que nem o cara que criou essa daí que você tá vendo aí, que você fala, cara, que é isso? Então, assim, quanto mais organizado você for nesse trabalho, é melhor pra você. Certo. Entendeu? É melhor pra você. Sabe? Puta, tá conversando lá com o sujeito da Unilever, puta, já tá na cabeça. Ah, então ele tá falando da variável x, y, z, k e w. Então já, puta, essas variáveis eu preciso saber onde que vem. Entendeu? Porque o que ele precisa, eu tenho que saber onde que pega essas variáveis aqui. Porque no final das contas vai ser sempre essa ideia. Variável que você vai ter que pegar para passar para o time para você ver a visão final da. Porque pro cara lá você vai ter que só fazer a casa em 3D bonitinho, entendeu? Ele nem sabe para onde tá passando o encanamento. Ele É, não- exatamente, meu. Só que você vai ter que saber. Você, Tem- você vai ter que saber. Você vai fazer essa interlocução com o pessoal técnico. Cara, e é uma. A sua posição é uma das posições mais difíceis de se encontrar no mercado. A pessoa que faz a ligação entre esses dois mundos. que traduz, né? Porque o cliente quer, tenta entender aquilo, processar. Em formato de dados. Essa posição é uma É, posição assim que tá muito rara no mercado. Eu não sei se um dia vai conseguir achar. Porque exige muita maturidade. Entendeu? Você já tem tempo já que você trabalhou em empresa, você já viu, você já conversou com pessoas, entendeu? Você não tem. Você não saiu da faculdade agora, entendeu o que eu quero dizer? entendi. Porque não é uma coisa muito simples. E geralmente quem é só da parte técnica não gosta, porque não tem paciência para isso. Então, ele não quer entender de negócio, né? Você fala o cara técnico, ele quer fazer código, quer fazer, enfim, ETL da vida tal. Ficar em frente ao computador o dia inteiro e acabou, sabe? Você não quer nem conversar com É, pessoas, sabe? Assim, não quer ter, exatamente, não quer ter nenhum tipo de relação interpessoal, né? é. E o mais interessante, sei lá, o que eu acho mais interessante nesse campo é exatamente essa comunicação, essa interação. Você aprende muita coisa. Porque você acaba criando um skill que, puta, se amanhã. Ah, cara, você trabalhava com startup numa outra área, agora você tá trabalhando com uma outra área completamente diferente do que você fazia. E se amanhã a Ambev te chamar para trabalhar com cerveja e bebidas e o caramba, você vai, sabe assim? Porque você já criou esse skill, você sabe mexer com dados, você consegue conversar com o cliente, você consegue pegar e traduzir aquela informação toda. Pô, sensacional, cara. Você tem que ser meio, igual uma antiga diretora minha falava, você tem que ser meio pato, né? Você não voa bem, você não nada bem, mas você tá lá, entendeu? Você tenta tudo. Então ela Mas você falava, ó, se comunica bem. então, fazer o cué-cué. Esse que é o fator. Se comunicar bem. Isso É, é o.
É o que o pessoal técnico não consegue, cara. Eles sofrem muito. Sofrem demais para fazer a parte técnica, para se comunicar, entendeu? Quando a Patrícia me contratou, tipo, ela falou isso, que é a diretora aqui da área, né? Ela falou, Luiz, eu quero que você foque muito em soft skills, né? Hard skills é bom, é importante você ter, é importante você conhecer, obviamente, e tal, mas o foco é soft skills. Então, por isso que eu tinha entrado em desespero, porque conversando com uma outra área, as pessoas falam, não, você tem que ser super técnico e tal, mas por quê? Porque queriam empurrar coisas, queriam terceirizar e tal. Mas eu acho que a própria empresa também está passando por muitos movimentos, entendeu? Recebeu o aporte, está contratando muita gente e tal. A empresa sabe onde quer chegar, mas eu acho que até lá tem muita. Quando tudo é possível, né? Aquela questão, você não tem processos estruturados tal. Conversando com a menina do RH, até conversei com uma das pessoas lá, com a Laura, um tempo atrás, e ela falou justamente isso. Falou, Luiz, você chegou no momento que a empresa quebrou tudo que ela era e está tentando se transformar numa outra coisa, escalar soluções, não sei o que, tal. E você está justamente numa área que para a empresa é uma área que é custo, que é essa área de projeto, que é ficar entender contato, tal. Então você vai sentir muito isso, que é como você está na área que é preterida da empresa, ou que a empresa quer automatizar, né? Então ela falou, não se frustre por isso, é normal, tal, porque eu acho que ela que contratou outro cara que saiu também, então ele era um cara bem mais novo, acho que tinha 20 e poucos anos, tal, imaturo em alguns sentidos, tal. Ah, entendi. Cara, ó, você tem quantos anos? Tô com 35. Tem cinco, não, você já tem maturidade para isso, sim. Já tem grande maturidade. Vai valer muito mais. Onde que fica? Esse cara da Unilever fica aqui em São Paulo? Ele fica como chama? Você Na já foi, Cardoso de Almeida, na Vila você Olímpia. já foi lá conversar com ele, tomar um café dentro da empresa? Não, ainda não, meu. Eles estão em home office também. Parece que eles vão voltar em março do ano que vem, a previsão. Quando eles voltarem, dá uma sondada com eles, você consegue ir lá, ver a empresa, sabe assim? Tomar um café com o cara, conversa com a sua gerente se você não consegue pagar um almoço para ele. O interrelacionamento assim é puta, para negócio, bicho, ele é muito mais forte. Porque um almoço muitas vezes contraído, você saca as ideias do cara, o que o cara quer, você entendeu? E você lança ideias também para ele falar, porra, sensacional, é isso que funciona. É o soft skill mesmo, seu interpessoal que você vai ter que entender o sujeito. Isso que é foda. Você entendeu? Você fala, cara, como esse cara pensa para eu conseguir dar o produto para ele? Entendeu? Aí vai como o cara Entendi. pensa, muitas vezes conversar sobre futebol com o cara, você vai sacar, é assim que ele pensa. Entendeu? Você tem que lidar com o sujeito, ainda mais que o sujeito pode te queimar dentro do lugar, você não vai querer ser queimado. Você fala, cara, puta, pra que eu vou me indispor com ele, sabe assim? O que eu ganho com Sim, isso? Sabe? Não compensa. Não compensa. E ele só vai te deixar irritado se você quiser ficar irritado. concordo, meu. Um psicólogo amigo meu fala assim, fala uma coisa direto pra mim, fala, cara, tenta nunca, como que ele fala? Ser sequestrado pelo sentimento dos outros. Sequestrado pelo Seque... sentimento dos outros? então o cara tá com raiva, por exemplo, aquela raiva te sequestra, você entra naquilo. Hum. Nossa, faz sentido, meu. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas você entra na vibe do cara ali, É, né? exatamente. Então ficar atento e você vai ver que de repente o cara é muito ansioso. Hoje eu tava conversando com um cara, tava falando com a minha esposa, falei, caramba, cara, falei pra Bel depois, como esse cara é ansioso, gente? Pra que essa ansiedade toda? Mas é só não entrar na vibe dele, né? Mas você vai ter que conversar muito. Essa parte dá mais de negócio, conversar com o sujeito, ver como funciona, escutar as dores deles e levantar as variáveis. E a sua cabeça vai construindo. Mas Não, essas métricas. E em cima dessas métricas, já assim, quando eu ter já a visão final. Puta, isso aqui. E nunca dá um não, prazo final pro sujeito, senão você tá fudido. então é isso que o Vitor falou para tomar cuidado também. Falou, toma muito cuidado com o que você promete, meu, porque antes de prometer qualquer coisa, prazo, alinhe com a equipe de desenvolvedor, meu, porque Os caras escrevem na pedra. é, É o inferno.
Os caras escrevem na pedra, Exatamente. depois fica te apertando, você entendeu? Então, assim, o pessoal desenvolve. Por isso que, de repente, se o pessoal trabalhar com MVP, te ajuda, sacou? Porque o MVP, o que acontece? Você fala pro cara, mano, você consegue um MVP básico pra mim, uma visualização básica aí. O que você consegue fazer pra. Puta, daqui 2 semanas. Beleza. Você não fala pro cara daqui 2 semanas. Um dia você chega lá e fala, ó, MVPzinho, o que você tá achando disso aqui? Aí você vai trabalhando na melhoria. Você não precisa entregar o produto, Perfeito. não. Vai trabalhando na melhoria. Puta, versão 1, 2, 3, 4. O pessoal, puta, tá fazendo tudo assim, cara. Tem o pessoal técnico trabalhando. O pessoal tá trabalhando tudo com MVP e melhoria contínua. Tanto que, puta, você pega app, por exemplo, aplicativo, atualização quase que diária, tem muito aplicativo, né? É Versão 1, versão 2, 1.1, 1.2, 1.1, 1.1, 1. Sei lá o que é. exatamente. Hoje as coisas estão. Os caras conseguem trabalhar dessa forma. O pessoal que é da técnica consegue mudar pequenas coisas dentro do projeto. Mas é isso que vale, eu acho que vale a pena você ir para esse lado. O principal cara, você vai ter que conversar muito com esse sujeito. Que bosta esse negócio de Covid e não conseguir encontrar as pessoas. Isso é foda pra negócio, cara. Então. Foda. Porque, puta, cara, e um almoço resolve muito mais coisa do que um mês conversando com o telefone, cara. Não, e eu percebi, esse cara aí da Unilever, ele é bem isso mesmo, Vitor, que você falou, porque ele falou, não, porque daí quando passar o Covid e tal, não sei o quê, você pode até ter um crachá aqui da Unilever, você vem aqui e Puta, tal. cara, perfeito. Ah, Perfeito. Luiz, você vai precisar ganhar a confiança desse cara. Entendeu? Você ganhou esse cara, a confiança dele, mano, você faz contrato pra 15 anos. E tem muito disso dentro das empresas, cara. Muito. Muito, muito, muito. Muito. Consultorias assim que ganham as empresas, cara, tranquilaço. Porque lá dentro você não vai conversar só com ele, você vai conversar com o chefe dele. Que é isso que é sim, interessante. Você entendeu? Pra quem que. Porque assim, ele é um cara que tá conversando com 80 pessoas que vai ver o seu dash, por exemplo, ali dentro. Agora, se você conseguir você conversar com esses caras, porra, melhor ainda. E se tornar conhecido lá dentro, você se torna o cara da solução. de certa forma até bypassar ele, mas não do ponto de vista Não negativo. diretamente, exatamente, não negativo, entendeu? Ele te apresentar as pessoas. Porque o jogo estratégico é você convencê-lo no final das contas, que é muito mais interessante você estar do lado dele, que ele fica com menos trabalho. Entendeu? Porque esse trabalho que ele tem com você é só mais uma atividade da N que ele deve ter. Exatamente. E você, querendo ou não, é um terceiro. Você entendeu? Então, assim, da N coisa, ainda ele tem que dar conta de você. Agora, se ele não precisar mais dar conta de você, que você lá dentro você resolve, ele não vai achar ruim, ele vai achar maravilhoso. Vai agradecer. Vai agradecer, vai achar maravilhoso. Não, então, Entendeu? e já me passaram algumas coisas, que ele é um cara ruim de documentação, então ele não documenta, tal. Então, basicamente o que ele faz, deve fazer é pegar a documentação que a gente faz e repassa isso, enfim, usa de Excelente alguma forma. oportunidade para você. Não, Porque legal, não. você mostra o trabalho, a documentação é sua, ou seja, tá do jeito que você quer, ele não vai mudar porque ele pode ter N coisas para fazer. Perfeito, é uma oportunidade maravilhosa. Entendeu? É maravilhoso, assim. Cara, se você for estruturado, quando eu falo estruturado assim, dessa forma assim, organizado, o cara vai te carregar no colo. Não, perfeito, ó. Nossa, tem bastante oportunidade de se dar bem nesse negócio, cara. E você fala bem. Você fala bem. Isso é uma característica sua que você fala muito bem. Isso é bom. Explana bem. Você não se enrola. Às vezes eu sou meio demagogo, assim, fico repetindo às vezes o que eu falo, mas não sei, isso eu sinto que é um problema também, não. Não sei, mas você se desenrola bem na fala, no speech. Isso é ótimo. Porque você não precisa criar um negócio com 50 slides PowerPoint.
Um slide PowerPoint é suficiente. Você vai lá, você fala, você conversa com o pessoal, você tira as dúvidas. Isso já é maravilhoso. Não, perfeito. Isso ajuda bastante, meu. Comunicação, acho que realmente, eu tinha feito um curso um tempo atrás de oratória e tal, ajudou um pouquinho tal, mas a me desinibir, eu acho. Que era bem tímido também no passado, e isso, curso de oratória, imagina, eu fiz curso de oratória com uma freira, meu. No, coisa católica, tá, mas a freirinha falava palavrão, enfim, tipo, era uma pessoa muito gente boa. O melhor orador, um dos melhores oradores que existiu no mundo chama Padre Antônio Vieira. Padre grande Padre Antônio Vieira, os sermões dele, é verdade, mano. Excelente orador. Muito bom. E, cara, é isso. Gera essas métricas e vamos conversar. Putz, se você conseguisse já ver o que o cara precisa, a gente conseguiria desenhar. Só que a semana que vem eu não vou estar em São Paulo. A gente vai conseguir conversar no dia 11, que é segunda-feira. Perfeito. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo abrir meu calendário aqui. Não, tranquilo. Eu vou amanhã também vou fazer a primeira reunião técnica mesmo, que vai ser oficial Dia mesmo, 4. com o pessoal desenvolvedor, tal. Antes eu só tinha conversado com eles, não era nada mais para entender a área, fluxo, esse tipo de coisa. Amanhã não, amanhã a gente vai começar uma conversa técnica mesmo amanhã às 5. E daí sim, tipo, vou entender qual é a pegada deles, vou poder documentar, enfim. O que, que você sentiu deles? Como eles são, assim? São Quando eu falo sentir assim, são ansiosos, são estressados, são organizados, não são, são desesperados, como que é? Eu acho que um bom termo é desesperados, meu. Eu conversando com eles, a gente tinha marcado meia hora. O cara queria, ó, Luiz, eu vou ter que falar rapidinho com você, porque, ó, tenho 20 minutos aqui, eu vou ter que entrar numa outra call, eu vou ter que fazer isso e aquilo, não, porque não sei o que, já tá me pedindo coisas. Enfim, ele perdeu 5 minutos da nossa reunião só se desculpando que a reunião ia ter que durar, em vez de meia hora, 20 minutos. Então, Você só teve falou que, 15 no final, né? no fim, meteu o pau no cara que era antes, porque não documentava direito, porque passava as coisas em cima da hora, porque ele não conseguia se planejar, por isso e aquilo, enfim. Ele praticamente foi uma sessão de, como chama, de desabafo dele. Por isso que eu falei, foi basicamente um fala que eu discuto ali. Você tem uma outra oportunidade. Aí. Hum. Se você for organizado com esse cara também, como você precisa, com organização, dando um tempo, marcando, ou vamos conversar, ó, vou te passar tudo aqui, a semana que vem a gente conversa com organizado, de repente, é um cara que você ganha fácil. Porque você já sabe quais são os pontos negativos que ele não gosta. Já te falou. Ele passou tudo, passou o mapa da mina ali. Perfeito. Agora você já sabe como não fazer. Uh, Porque você vai ter que ser o cara que vai ter que todo mundo, você vai ter que ganhar as pessoas. Dos dois pô, lados. mas aí conversando com o Alexandre, meu, que era o cara que estava na minha vaga também, que está numa outra empresa, enfim, que saiu, liguei para ele pelo LinkedIn, enfim. Uh, pelo que eu senti, ele era assim por causa do cliente, entendeu? Por causa da Unilever. O cara da Unilever ficava jogando farol alto nele ali, tipo, então batendo, ó, vai, eu quero isso, quero isso, quero isso. Então ele acabava, ele meio que acho que ele se enrolou, entendeu? Naquele novelo do cara, meu, basicamente. Então, Então acho que ele foi sequestrado pelo cara. exatamente, meu. Só que você E daí coloca. ele Ele tinha acabava quantos passando anos? 20, acho que 26 ou 28, alguma coisa assim. Ah, novão, molecão. Então. É, Você já tem você já é mais esperto, tem maturidade. Você vai ter que sambar ali com o cara e colocar ele na sua dança. Tem que fazer um jogo de poder ali, de colocar ele na sua dança ali, sem ele perceber que você tá no poder, você entendeu? Com ele. exatamente, meu. Porque os caras pisam em cima, eles sabem que você é fornecedor, né, consultoria, terceiro e tal, eles pisam em cima, tipo, e muitas das vezes você tem que saber se posicionar também, né? Pô, peraí, tipo, calma, tipo, não é bem assim, né? Exatamente. Mas é que você vai ganhar o cara. Mostra coisas devagar. O MVP é uma das coisas que mais tira a ansiedade do pessoal. Tira muito Legal. Acho que ansiedade. faz sentido. E conversando com ele, eu acho que vai dar certo. Todo mundo, cara, eu acho que você vai estar numa posição assim que vai ter posições de jogo de cintura, mas aí conversando com a galera. E, Luiz, todo mundo tá muito ansioso, tá? Todo mundo. Então, se você É, conseguir se manter
estável, é bom para você. E não entrar na ansiedade das pessoas. Isso daí é uma Perfeito. coisa que eu tô vendo demais, assim. Demais. Como as pessoas estão ansiosas. Falando pra Bel, que me explicou, nossa, que ansiedade, pra quê? Onde você vai, sabe assim? Você vai chegar aonde? Chegar a lugar nenhum. Então deixa a ansiedade com ele. A pessoa. E não entra no coisa de acelera, não sei o que. Vai devagar, devagar. Devagar assim, faz as suas coisas, mostra o seu trabalho, mas sem deixar, porque senão você vai ficar doente. Sim, concordo, irmão. Esse trabalho é drug dealer. Total drug dealer. Primeira vez que você deu informação, fudeu. Vai saber, ver se é aquilo que o cara quer. Que foda. Essa parte. Não, Eu tenho vontade de trabalhar nesse meio de campo. Assim, você fica. Mas, cara, que pena que o Covid vai ser tá atrapalhando, assim. Senão, putz, o cara. Se você fosse conhecer lá o Unilever, tiver o crachá de lá ainda, what? Ganha o cara. Ganha o cara. Melhor coisa. não, vamos ver, tipo, agora em março, acho que tudo, se tudo se resolver, meu, com a história da vacina aí e tal. Ah, vai, né? Acho que mais um semestre a gente resolve. Com certeza. Também já. Um semestre resolve. Cara, mas excelente. A gente se fala dia 11. Perfeito. Se precisar de qualquer coisa, cara, pode entrar em contato comigo. É que eu não vou estar aqui com uma internet boa, por isso que eu não vou conseguir fazer. Entendeu? Não, tranquilo, Eu fica vou estar eu tranquilo. vou, eu vou estar no Mas, interior com uma internet meio vagabunda, então não vai conseguir fazer as coisas aqui. Não vou ter todas essas minhas telas aqui. Né? Mas se precisar de qualquer coisa, puta, ô Lucas, conseguir fechar o projeto lá, que me avisa, a gente fala via WhatsApp, não tem problema nenhum. O Face do WhatsApp lá, como chama lá, aquela. Você sabe que eu não a sei. ligação ali com o vídeo. Ligação do WhatsApp e tal. A gente troca uma ideia sem problema nenhum. Vai ser o soft skill. A sua chefe falou perfeito nessa posição. Cara, seu soft skill, empatia, conversa com as pessoas. Você leve, toma uns Rivotril se o cara tiver muita coisa, toma um Rivotril, vai mais leve pro lugar, entendeu? Vai valer mais a pena do que se você for sequestrado pela ansiedade, você tá fudido. Você vai ficar Não, com doente, cara. certeza, É né? sério, você vai ficar doente, não vai compensar. Começa a ter gastrite, né? Gastrite, as coisas começam a atormentar, perder sono, não compensa. Compensa, cara. Não compensa. Concorda. Tem que trabalhar, mas não pode deixar o trabalho matar a gente. Senão não adianta nada. Senão você não consegue nem usufruir das coisas que você consegue com o trabalho. Exatamente, irmão. E é isso, cara. Então, cara, boas festas pra você.